Obrigado, gente, por vocês emprestar o ouvido de vocês para Jesus. Sou boca de Deus, estou aqui para falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Tem ouvido para ouvir? Aceitem essa verdade. Amém? Existe um pecado mencionado na Bíblia, chamado de pecado imperdoável. Essa expressão aparece nos evangelhos sinóticos e está presente nos poderosos capítulos do livro de Mateus. Nesse capítulo é revelado o pecado que não possui perdão nessa vida e nem da vida segunda. Muitas pessoas se preocupam e ficam estressados, pensando que cometeram esse pecado. É surpreendente a quantidade de pessoas que acreditam ter cometido o pecado imperdoável. Muitas pessoas vivem constantemente com medo de ter cometido esse pecado, mas o que perceber é que muitas delas não entendem exatamente o que é o pecado imperdoável. Para esclarecer, o pecado imperdoável não se trata de idolatria, assassinato, perversão, adultério ou algo do tipo. É algo muito mais complexo. Lá no trecho de Mateus, no livro 22 a 23 a 34, narra a história de um demoniado, um certo cético e mudo, que foi curado. Multidões ficaram admirados e questionaram serem filhos de Davi. Porém, os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios através de Deus Ebo, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, respondeu-lhes dizendo que todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Tendo uma cidade ou casa contra si mesmo não sobreviverá. Ele questionou como Satanás queria se expulsar a si mesmo, afirmando que, se ele expulsava demônio por Deus Ebo, por que os discípulos dos fariseus expulsavam? Jesus enfatizou que aqueles fariseus seriam juízes de Deus. Ele também explicou que, se expulsava demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus havia chegado até ele. Jesus usou a analogia de entrar numa casa de um homem forte para saquear os teus bens. Havia que primeiro seria necessário amarrar bem forte para poder saquear a sua casa. Ele concluiu dizendo que quem não está com ele, está contra ele. E quem não ajunta com ele, espalha. Em seguida, Jesus afirmou que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado, nem nesta era e nem na era futura. Jesus Cristo desafiou os fariseus a considerar a árvore, indicando seus frutos, indicando que é possível dizer a verdade com suas indolências. Ele chamou de pessoas a raças de víboras. Questionou como se suas raças possam dizer coisas assim, sabendo que as palavras que refletem o que está no seu coração. É importante disciplinar que Jesus estava falando com os fariseus incrédulos e não com os crentes. Agora, de que maneira eles cometeram esse pecado? Eles o cometeram ao atribuir a ordem de Jesus contra o diabo. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: esse homem não expulsa demônio, exceto por Deus Ebo, príncipe dos demônios. Observe que eles nunca mencionaram o Espírito Santo em momento algum. Eles não disseram diretamente, conscientemente, nada contra o Espírito Santo. O que fizeram foi atribuir a obra utilizada por Jesus Cristo ao poder de um demônio, quando na verdade Cristo realizou sua obra pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, essas pessoas olharam a obra de Jesus Cristo e afirmaram: essa é a obra de um demônio. Esta é a obra de alguém que é energizado pelo poder do inferno. Elas estão rejeitando o poder do Espírito Santo que age através de Jesus Cristo. Em essência, estão rejeitando que Jesus é o Filho de Deus vivo, essencialmente rejeitando a salvação. Agora, a pergunta é: um cristão pode fazer isso? Um cristão que nasceu de novo pode olhar para a obra de Jesus e dizer que sua obra é obra do diabo? A resposta é não. Portanto, abre os ouvidos. Um cristão não pode cometer esse pecado. E as pessoas que cometeram não se importam com o que fizeram ou não, porque vem a obra de Jesus má. Você não precisa viver com medo de ter cometido pecado e ali como cristão e achar que estão cometendo o pecado. Não estão, aqueles que cometeram o pecado não estão repetindo suas ações. Eles acham que plenamente conscientes do que fazem.
As pessoas que se voltem para Jesus Cristo, que com fé não podem cometer esse pecado. Elas reconhecem quem Ele é e o que Ele é e que Jesus é o caminho para Deus. Olha, o que eu quero que você entenda na mensagem é que Deus é um Deus que pode perdoar seus pecados. Não importa o que você tenha cometido no passado. Não viva com medo. Você não está destinado ao inferno. Deus é um Deus que perdoa. Confesse seus pecados hoje. E Deus os lhes perdoará hoje. Mateus 12:30, ele os diz. Tudo eu lhes digo. Todo pecado em blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não está perdoado. Todo pecado será perdoado. O que você fez sobre sua vida que ainda o assombra? Confesse seu pecado hoje e pare de viver no passado. Você está se cobrindo por um pecado que Deus já perdoou. Siga em frente com a sua vida. Para de viver com o teu passado. Não erre, não peca. Veja bem, abra o que eu vou lhes... Olha, pare de viver sobre o peso do inferno, sobre sua culpa. Deus, em sua própria natureza, Ele é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação viva em sua vida. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, como cristão, é que o diabo sabe se você é verdadeiramente um crente nascido de novo. E não há nada o que ele pode fazer de impedir você de ir aos céus. Mas ele pode tentar contornar sua miserável com o espírito de condenação. Por favor, os pecados que você cometeu, não sente-se que eles são perdoáveis. Eles não são. Deus não está zangado com você. Você é filho de Deus. Deus não quer que você vá para o inferno. Ele os ama e cuida de nós. Nós somos pecadores. Todos sabemos qual é o salário do pecado. O pecado sempre exige um preço total. Mas graças a Deus, você tem um Salvador que alivia seus pecados. Jesus Cristo veio para os pecadores. Você e eu nos encaixamos nessa para quais Jesus veio. Eu encorajo vocês a desafastar dos seus pecados e pedir ao Senhor para que você possa receber as bênçãos. Deus é misericordioso e não guarda rancores dos humanos. Confesse seus pecados, arrependa-se de suas atitudes e seja abençoado pelo Senhor. Receba Jesus, seja abençoado por Deus. Conforme Romanos 4:7 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus perdoou os seus pecados, um dia, aqueles que você cometeu, você foi completamente perdoado. Os seus pecados foram perdoados. Então eu quero dizer a você e proclamar a todos: os seus pecados foram perdoados. Deus nunca vai lembrar deles ou jogá-los em tua cara. Ele nunca vai chantageá-lo com teus pecados. Se seus pecados são perdoados, eles são esquecidos e limpados. Jesus pagou o preço dos pecados por nós, pois o castigo do pecado precisava ser pago. Mas por causa de Cristo, você já foi perdoado. Não é maravilhoso isso? O seu histórico tenha sido limpo, você tenha sido perdoado. Olha, todos os pecados que você cometeu, saiba que cada um deles foi perdoado. Bem-aventurado são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são mersos. Sua morada está na glória. Você tem uma moradia no céu. Seu nome está escrito no livro do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Você é perdoado. Você pertence a uma geração escolhida. Você está no sacerdócio real. Você faz parte de uma nação santa. Você pertence a Ele. Ele é seu. Talvez sua mãe e seu pai não o perdoem pelos teus erros que você cometeu. O teu cônjuge pode não perdoá-lo. Tá bom? Teus amigos, teu patrão pode não perdoá-lo pelo que você fez. Tua igreja pode não perdoar o que você fez. Mas veja bem, Deus perdoa seu pecado. Eles já estão cobertos. É só você não olhar para o passado. Olha para o espelho. Não se brigue com seus pecados. Olhe para a frente. Olha para Jesus. Ele perdoou o seu pecado. Para que você receba o seu perdão, viva uma vida de gratidão. Viva uma vida santa. Viva uma vida que o homem nunca mais se lembrará dos seus pecados. Não se esqueça. Lembre-se. Viva a vida um dia após o outro na presença de Jesus. Jesus está contigo. Jesus te ama. Eu sou feliz e agradeço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço a bênção de Deus para cada um de vocês. Amém? Em nome do